Amém, graças a Deus, irmãos. Eu gostaria de convidá-los, por gentileza, a você abrir a sua Bíblia no livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia. Esse versículo é muito conhecido, inclusive Josué capítulo 1. Eu usei na virada de ano para falar uma outra coisa. Mas eu gostaria de refletir algumas coisas com os amados sobre Josué. Josué às vezes é esquecido, Josué às vezes é deixado de lado, né? Pelo menos em relação a Abraão, em relação a Moisés. Mas Josué é um cara impressionante, é um cara muito especial. E eu gostaria de ler então do versículo de 1 a 9, que é o chamado de Josué, que é um texto tão precioso, é tão conhecido. Mas é o tipo do texto que depois que você leu, se a palavra não for muito boa, o versículo já valeu. O versículo já compensou de tão precioso que é esse trecho, essa chamada de Deus sobre a vida de Josué. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Deus disse assim então: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. Só um parêntese, né? A gente pega esse texto aqui e quer usar para hoje, para a gente, né? Onde você botar a sola do seu pé vai ser seu. Então, mas esse texto foi usado na promessa da posse da terra prometida. Você não pode pegar esse texto e fazer a ponte para você ficar botando o pezão nas coisas dos outros para virar seu. Então, o texto ele tem uma aplicação contextual daquele acontecimento. Enfim, mas eu gosto de falar isso mesmo assim. Bom, mas aí já é problema seu, vamos continuar. A vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe, que é o mar Mediterrâneo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei eu isto? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Que texto precioso, né? Sabe aquilo que a gente faz de vez em quando? Que você fala, puxa, eu preciso de um versículo, preciso abrir num lugar, aí você põe o dedo. Quando você abre em Josué 1, dá um up, né, irmãos? Claro que é sempre melhor conhecer a palavra e não precisar de coisas desse tipo, mas quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, né? Então, eu gostaria de pensar algumas coisas sobre Josué, porque esse chamado, embora ele seja muito lindo, embora ele seja muito emocionante, é um dos chamados mais complicados da Bíblia. É um dos chamados mais, que geram assim uma sombra de temor e de medo. Porque não é apenas um chamado para liderar o povo de Israel. É o chamado para liderar o povo de Israel no lugar de Moisés. Como se sempre sobre Josué agora houvesse uma nuvem de comparação com Moisés, de ter que ser um novo Moisés, e tudo aquilo que está implícito quando nós temos que assumir a posição de alguém
que muitas vezes tem mais talentos que a gente, mais qualidades que a gente. Moisés é aquele cara que Josué viu enfrentando o faraó no Egito e sendo usado por Deus com pragas temíveis e grandiosas e levando todo um povo pelo deserto, o mar vermelho sendo aberto, o povo passando. Foi em Moisés que ele viu um homem ficar 40 dias e 40 noites em jejum, diante de Deus, recebendo a lei de Deus. Foi em Moisés que ele viu alguém com a sua vara bater numa rocha, e água nascer, se tornar uma fonte. Foi em Moisés que ele viu a oração trazer o maná do céu e as codernizes. Foi em Moisés que ele viu tudo isso. E nós temos a informação em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, de que depois de Moisés, nunca houve mais alguém como ele, alguém com quem Deus falava face a face. Aí imagina você agora, e vai falar então, agora é a sua vez de vai ocupar o lugar de Moisés. Meu, como assim vou ocupar o lugar de Moisés? Tipo, por que não foi Moisés, né, que já fez tudo, já entrou, já deixou tudo arrumadinho? Amados, no reino de Deus as coisas não funcionam assim. No reino de Deus nunca é a mesma pessoa que começa e que termina. Tirando Jesus, o resto, a gente participa daquilo que Deus faz. Mas em nada nós somos chamados para começar e reter para sempre com a gente, como sendo nosso projeto, nosso sonho, nossa ideia, e que a gente vai viver tudo aquilo consumado. O projeto da terra prometida começou muito antes de Josué, e começou muito antes do próprio Moisés. Mais de 400 anos antes, essa história começou com uma promessa para Abraão. Abraão recebeu a promessa, mas ele foi peregrino pela terra e não tomou posse propriamente da terra. O máximo que ele fez foi comprar um túmulo para sua mulher, um lugar para enterrar a sua esposa. Mas a promessa não se cumpre para Abraão. É por isso que Hebreus 11 vai falar de pessoas que não alcançaram a promessa para obter superior ressurreição. Samuel, mas eu cantei uma vez que quem tem promessa de Deus não morre. Então, quem não morre é a promessa, você morre. Você pode morrer. Mas a promessa não vai se cumprir, vai, mas não significa que você vai ver. Não significa que é para nós recebermos a promessa e testemunharmos tudo aquilo que Deus nos prometeu um dia. Tem muita coisa que Deus pode completar de suas promessas depois que nós já não estivermos mais aqui. Moisés é quem guia o povo pelo deserto. Abraão é quem recebe a promessa. Mas é outra pessoa que agora vai guiar o povo para a efetiva conquista e entrada na terra. Todo sentimento possessivo de alguma coisa, todo ciúme exagerado em relação aos projetos de Deus e às coisas de Deus na nossa vida, são absolutamente destrutivos para nós e para as pessoas, quando nós queremos segurar por mais tempo aquilo que já deveríamos ter aberto mão e liberado para que tomasse os seus próprios rumos. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 3:6. Paulo, Apolo, Pedro, cada um fez uma coisa, um plantou, um regou, mas quem deu o crescimento é Cristo. Não foi Paulo que começou e terminou, não foi Apolo que começou e terminou, não foi Pedro que começou e terminou. Mas a gente, com o nosso apego à existência aqui, às coisas e às situações, a gente parece que quer sempre pegar tudo com unhas e dentes. Mas Josué aqui nos ensina que por mais que Moisés fosse grandioso, Moisés teve um papel, mas nem começou e nem terminou. Abraão teve um importante papel, mas ele só começou. E quem vai concretizar é Josué, que nem começou, nem deu a continuidade propriamente dito, mas agora vai ser aquele que vai conquistar a terra. A gente tem que ter essa sensibilidade, amados, porque muitas vezes a gente não solta algumas coisas que deveriam já estar soltas. Agora Josué, ele não tem só que substituir Moisés, ele tem que liderar um povo que é osso. Eu acho até engraçado que o povo vai dizer assim para Josué: Josué,
nós vamos te obedecer em tudo, assim como nós obedecemos Moisés. Oi? E desde quando vocês obedeceram em tudo a Moisés? Josué viu com os seus próprios olhos quantas vezes Moisés foi confrontado pelo povo, dizendo: por que você tirou a gente do Egito? Era melhor ter ficado lá, nós queremos voltar, nós queremos ir embora. Quantas vezes Moisés esteve em grande aperto com o povo? O povo era realmente, Moisés ficou 40 dias fora, está lá o povo fazendo bezerro de ouro. Está lá o povo fazendo um monte de coisa. Então o Josué, ele conhecia bem os desafios que era lidar com o povo de Israel e estar à frente dele. E quando nós lemos o chamado que você leu na sua Bíblia, em Josué capítulo 1, é nítido que Josué está com medo. É nítido que Josué está apavorado. Porque Deus 4 vezes tem que falar: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, e ainda fala: não tenha medo, não temas. Meu irmão, você só fala isso para quem está apavorado. Se a pessoa está tranquila, serelepe, saltitante, você não fica: oh, não tenha medo, viu? Você fala: meu, você está com algum problema? Eu não estou com medo, estou tranquilo. Mas não, o chamado de Josué torna nítido que ele estava com medo, torna nítido que ele estava abalado com aquela situação que ele teria que assumir, com aquela situação que ele teria que estar à frente. E era algo muito desafiador, substituir Moisés e estar à frente daquele povo. Algumas pessoas pensam que andar com Deus é nunca ter receio de nada. Falam: não, eu sim, pode estar caindo o mundo ao redor. Eu sou assim quase que um ser angelical que passeia no meio do caos, medo, receio. Não, essa coisa, isso não tem espaço no meu coração. Eu já sou um ser quase glorificado, assim, estou num estágio avançado demais. Sabe quem são pessoas que fazem isso? Sabe o que gera esse tipo de pensamento? Duas coisas: ou orgulho ou ignorância. O orgulho é falar: cara, menos, ó, tomou um remedinho hoje, toma aqui um remedinho. Calma, senta aqui, toma um copo de água, menos, pronto, está na Terra agora, já está no planeta, passou. O segundo é a ignorância. Me lembro de uma história de alguns universitários lá de Toronto, no Canadá, que eles foram fazer uma pesca num barco. E o capitão então levou aqueles universitários do barco para pescarem, mas no meio ali do mar começou uma tempestade e a coisa começou a ficar meio mexida. Quando eles olharam para o capitão, eles viram o capitão coçando a cabeça, assim, preocupado, olhando e tentando fazer alguma coisa. E os universitários: ah, tá com medo? A gente não tá com medo. Olha como a gente é corajoso. Olha, bem maduro, né? Bem assim. Não, a gente não tem medo de nada. A gente tá tranquilo. Olha como ele está preocupado. Aí o capitão olhou para eles assim e disse assim: sim, vocês são ignorantes demais para ter medo. Porque só quem conhecia verdadeiramente o mar e os perigos do mar era aquele capitão. Para quem é muito bobo alegre no meio dos perigos e dos caos, ou a ignorância, ou a orgulho. E Josué não era nem orgulhoso, e nem ignorante. Ele sabia os desafios que vinham pela frente, e ele sabia das suas limitações. E quando isso acontece, a gente sempre dá uma travadinha. A gente sempre sente o peso da situação. Mas eu quero dizer algo aqui importante. Josué foi preparado 40 anos para esse momento. 40 anos. Ele não está agora sendo chamado para algo que Deus não tenha no passar dos anos, em algumas situações, em algumas histórias, o preparado para encarar aquilo, para enfrentar aquilo, para assumir aquilo. Quem não se lembra que enquanto Josué estava ali e Moisés era o grande líder, do Josué sempre nos pés de Moisés, sempre pertinho de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés estava na tenda do encontro, um lugar de intimidade com Deus, que Moisés tinha com Deus, tinha alguém que não arredava pé de lá: Josué. Ele estava sempre ali testemunhando, nunca se apartava de lá. Quando Moisés subiu para buscar as tábuas da lei e a glória de Deus estava com ele, só uma pessoa acompanhou, até parte do caminho, até próximo do destino final: Josué estava lá. Quando houve uma guerra com os amalequitas, Moisés falou: Josué, vai você,
Mas fica tranquilo, eu vou estar lá em cima, com os meus braços estendidos, declarando aí a mão de Deus e a vitória de Deus sobre esta batalha. E Josué assumiu uma batalha olhando para trás e vendo Moisés, olhando para trás e vendo Moisés. Quando eles foram espiar a terra prometida, e Josué voltou com Calebe animados, dizendo: a terra é nossa. E os outros 10 espias dizendo: não tem como entrar, vamos embora. Sugere-se até uma possibilidade de apedrejamento ali. O texto diz que Josué rasga as suas vestes com Calebe para dizer: o Senhor nos deu essa terra, vamos entrar, vamos possuir a terra que o Senhor nos deu. Ele estava preparado para esse momento, e mesmo antes de Moisés morrer, Deus disse assim: Moisés, você não vai entrar na terra, chama Josué, impõe as mãos sobre ele e abençoe a vida dele. E isso que Deus disse para Moisés, para Josué, Moisés também havia dito para Josué. Se você pegar depois em Deuteronômio 31:7, diz assim: e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel, para todo mundo saber que Josué era o líder: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou e teus pais de lhe dar, e tu os farás herdar. Tudo estava pronto para aquele momento. Deus havia trabalhado anos, décadas na vida de Josué, para que ele assumisse aquele momento que agora ele iria assumir. Querido, os desafios que você vai passar na sua vida, eles não são algo que chegam do nada. Deus, na sua história, se você fizer uma retrospectiva de si mesmo, da sua vida com Deus, da sua história com Deus, há muitas situações que você estava passando, há muitos desafios que você já passou, há muitas vitórias menores que você já teve de conquistar, para que agora você pudesse ocupar posições que você vai ocupar. Não é um acidente, não é um por acaso você ter passado tantas coisas na sua vida, e você colocar num papel: puxa vida, quanta coisa eu já passei, quantas situações complicadas, quantos momentos de desafio que eu já passei. Por que tudo isso? Porque quando houver um chamado de Deus para que você faça algo grandioso, você vai sentir medo, você vai sentir receio em primeiro lugar, mas saiba que Deus está trabalhando em você há anos, Deus está forjando você há anos, para que você possa fazer aquilo que Ele quer que você faça. Não tenha medo, Josué, não tenha receio, Josué. Há décadas você está sendo preparado para esta posição. Vá em frente, não tenha medo. A primeira coisa que nós temos que fazer, às vezes, quando uma situação muito maior que a gente chega diante de nós, ao invés de nós só olharmos para a situação, é nós pararmos e lembrarmos que Deus tem nos preparado para elas há muito tempo, há muitos momentos. E vai acontecer algo com Josué, e aqui tem 3 pontos rápidos que eu quero falar antes de encerrar, sobre Josué, que eu acho precioso. Daria para fazer uma série de 1 ano sobre Josué, mas eu queria selecionar 3 coisas que têm a ver com a gente, que são importantíssimas sobre Josué, que são importantíssimas para nós. A primeira coisa é quem Josué era. Quando você pega no livro do Êxodo, quando Josué é apresentado, no capítulo 24, versículo 13, diz que Josué era servo de Moisés. Quando você pega o texto que você leu, Josué capítulo 1, versículo 1, Josué é chamado de Josué auxiliar ou servo de Moisés. Mas agora não há mais Moisés. Eu queria que você pulasse para o final da história, rapidamente, para o capítulo 24. Versículo 29. Olha que interessante o que diz. Final da vida de Josué. A história toda já passou. O livro todo acabou. Pulamos aqui décadas. Diz assim: depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Josué, que lá atrás tinha sido apresentado como servo de Moisés. Josué, que quando foi chamado, foi apresentado como servo de Moisés. Termina a sua vida
E o que define a sua vida não é mais que ele é servo de Moisés. O que define a sua vida é que ele é servo de Deus. Não havia mais intermediários. Não havia mais degraus. O chamado de Josué e a vida de Josué, vivendo o seu chamado, faz com que ele saia da sombra de Moisés, com que ele deixe de ser apenas o servo de Moisés, o auxiliar de Moisés, e quando sua vida termina, pode-se falar acerca dele, de que Josué agora é servo de Deus, que Josué pode ser conhecido como verdadeiramente servo de Deus. A nossa caminhada, irmãos, é marcada por pessoas que abençoam as nossas vidas. A nossa caminhada é marcada por pessoas que nos edificam. A nossa caminhada muitas vezes é marcada por pessoas que em alguns momentos tiveram que nos tirar ali do fundo do poço, que foram instrumentos de Deus para nos erguer, para nos levantar. Mas jamais o nosso relacionamento com Deus tem de estar limitado a estas pessoas. Tem que estar dependente de alguém que foi importante, sim, que foi relevante para nós, sim. Moisés foi muito importante para Josué, mas o chamado final de Josué não é ser servo de Moisés. O chamado final de Josué é ser servo de Deus, é o seu relacionamento direto com Deus, é a sua relação dependente de Deus. E é por isso que Deus, nesse chamado, ele é tão enfático em dizer: Moisés está morto. E mais outra vez, Moisés está morto. Josué, não tem mais Moisés, agora contigo. Quando você for para a guerra e você olhar para trás, Moisés não estará lá mais de braços estendidos para ajudar. Quando você for na tenda do encontro, Moisés não estará mais ali falando com Deus face a face. Agora, Josué, é você e Deus. Agora é você e o Senhor. É a sua vez, Josué, de ouvir a Deus diretamente. É interessante que quando Moisés morre e Deus diz: Moisés está morto, Deus poderia dizer para Josué: agora então busque contato com os mortos e vai buscar o Moisés de algum jeito. É isso que ele diz? Não é isso que ele diz. Aqueles que morrem, eles se vão, e nós somos orientados pela palavra de Deus a não buscar nenhum tipo de comunicação com eles. Se Deus quisesse isso, Ele poderia dizer para Josué: Josué, Moisés morreu, agora você vai ali numa pessoa que tem ali um grau espiritual e tudo mais, e aí você vai poder continuar conversando com Moisés, continuar dependendo de Moisés, continuar auxiliar de Moisés. E a gente tem uma mania de sempre querer alguém para fazer uma ponte para Deus, sem que seja Jesus. A gente quer uma pessoa, a gente quer um pastor, a gente quer uma irmã ali, a gente quer... Todas essas pessoas são importantes para nos ajudar, para nos edificar, mas no final das contas, é você e Deus. E é isso que Josué vai aprender aqui. Moisés está morto. Josué, deixe Moisés para trás. Você foi treinado por ele o tempo que precisava, você esteve com ele o tempo que precisava, mas agora não existe mais Moisés. Mas tem uma coisa, Josué: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Eu queria que você pensasse agora em alguém que você olha: puxa, o relacionamento de Deus com essa pessoa é o maior relacionamento com Deus que eu já vi. Lembre da sua história, sei lá, você está convertido há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Deixa a sua mente buscar na memória aí aquela pessoa que, se você, puxa, aquela pessoa tem um relacionamento com Deus que eu nunca vi nada igual. Pois é, sabe qual que é a palavra de Deus para você? Deus pode ser com você tanto quanto foi com essa pessoa. Tanto quanto Ele foi com essa pessoa. É o momento de nós verdadeiramente assumirmos a nossa posição, a nossa condição de que Deus quer ser conosco. Jovem, moço, moça, talvez durante muito tempo você
conheceu a Deus no tranco dos seus pais, na forçação dos seus pais. Mas Josué, agora é você que tem que ir. É você que tem que assumir, é você que tem que falar. Eu não vou depender só da manivela dos outros para ter algo verdadeiro com Deus. Agora eu terei algo com Deus, meu, verdadeiramente meu, pessoal, único e não terceirizado. Marido ou esposa, talvez o que te move é o seu cônjuge pegando no seu pé, é o seu cônjuge girando a manivela. Vamos lá, vamos orar, lembra de Deus, e toda aquela... Legal, isso é muito bom por um tempo, mas chega um momento que é com você, marido, que é com você, mulher, que tem que assumir a posição de que quer conhecer a Deus de perto, que quer saber sobre o seu Criador, quer ter intimidade com o Senhor e não mais precisar sempre de uma gangorra, de um motor, de um impulso, Agora é com você, Josué. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo agora. Deus foi Deus dos seus pais, mas agora Ele é o seu Deus. Deus é o Deus da sua esposa, mas agora é o seu Deus. Deus é o Deus da pessoa que te evangelizou, mas agora é o seu Deus. Nós precisamos assumir. E olha como é precioso. O versículo 31 do capítulo 29. Olha o que diz: Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué. Olha que lindo, quando Josué vira um servo de Deus, quando uma pessoa é verdadeiramente serva ou serva de Deus, olha o poder de influência que ela tem. Olha o testemunho que o texto diz, não só Josué foi um servo de Deus, mas todo o povo de Israel também. Olha a influência, olha a vida de uma pessoa que fala: agora chega de levar de qualquer jeito, chega de precisar de um monte de ligação, de um monte de mensagem, de um monte de WhatsApp, de um monte de tranco. Agora eu quero algo verdadeiro com Deus. Amado, isso é poderoso para fazer com que outras pessoas sejam influenciadas por isso. E todo o povo de Israel, diz o texto, serviu a Deus, serviu a Deus. O seu exemplo em servir a Deus é poderoso, até mais do que as suas palavras. Até mais do que as suas palavras. Uma pessoa que verdadeiramente passa ano, está ali servindo a Deus, de verdade, sem precisar dos trancos e barrancos, sem precisar. Chega uma hora que quando isso acontece, meu irmão, fica tão pessoal. E no final da sua vida, quando tiverem que te definir com uma palavra, não vão precisar dizer: ele era servo, ela era serva do marido que era servo de Deus. Ele era servo da mulher que era serva de Deus. Ele era servo do pastor que era servo de Deus. Ele era servo de pais que eram servos de Deus. Vão poder dizer de você: essa pessoa foi embora, mas é um servo de Deus. É uma serva de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de pensar com vocês, amados, é o nome de Josué. Josué não chamava Josué. Ele tinha um outro nome. Quem vai mudar o nome de Josué para Josué é Moisés. Mas o nome dele era Oséias. Isso é muito significativo quando você pega os sentidos do nome. Oséias significa salvação. Só. Salvação. Mas quem é o Salvador? Quem é a pessoa que está salvando? Não fala. Salvação. Pode ser um, pode ser outro, pode ser eu, pode ser qualquer coisa. Salvação. Moisés faz questão de pegar Josué. Isso está escrito lá em Números 13:16. Diz assim: Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Sabe o que significa Josué? Deus é a salvação. Ele tinha um nome que poderia ser usado para qualquer pessoa, para qualquer situação. Em algum momento Josué poderia se confundir e achar que ao levar o povo para dentro da terra, ele era o salvador do povo.
Moisés faz questão de estabelecer no próprio nome de Josué. Antes Oséias falou: o seu próprio nome, Josué, não vai te deixar esquecer. Que embora que você conquiste muita coisa, que embora você esteja à frente do povo, que embora você possua a terra, foi Deus. Você nunca vai esquecer que foi Deus. Você nunca vai esquecer que foi a mão de Deus que fez tudo isso. Pergunta: será que funcionou? Dá uma olhadinha em Josué 23. Aqui é o vovô Josué já. Diz assim, Josué 23. Muito tempo depois, o Senhor havia concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. E Josué já estava velho e de idade muito avançada. E vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Porque foi o Senhor vosso Deus que batalhou por vós. Isso vai continuar se repetindo, eu não vou continuar lendo. Mas olha como Josué começa a descrever tudo o que aconteceu. A terra foi conquistada, o povo está em descanso. Josué vai olhar para trás. Ele precisa descrever tudo o que aconteceu. Depois você lê os versículos ao redor. É impressionante como Josué sempre faz questão de dizer: olha a terra que o Senhor deu. Olha a terra que o Senhor fez vocês conquistarem. Olha, em nenhum momento Josué vai se levantar e vai: tá vendo o que eu fiz? Tá vendo como eu fui maravilhoso? Tá vendo como eu fui grandioso? Tá vendo como eu fui especial? Ele nunca é tomado por esse tipo de pensamento. Ele começa servo, termina servo, e no nome dele está escrito: Deus, Jeová, Yahvé é salvação. E até o fim da vida dele, quando ele vai testemunhar o que aconteceu, ele vai declarar: Deus foi a nossa salvação. Foi Deus quem fez, foi Deus quem realizou. Essa é uma das coisas que aparecem na Bíblia como um sinal de uma pessoa que teme a Deus. Como você identifica o temor do Senhor? Uma das formas de você identificar o temor do Senhor tem a ver com o contexto onde Deus disse para Israel assim: quando vocês entrarem na terra prometida, e vocês estiverem comendo bem, e vocês estiverem morando bem, e vocês estiverem ali experimentando da terra que mana leite e mel, nunca diga o seu coração: fui eu que conquistei essas coisas. Mas sempre diga: foi Deus que nos ajudou a conquistar, foi Deus quem realizou, foi Deus quem fez. E isso tem a ver com temor a Deus nesse texto. Uma pessoa que teme a Deus, ela conquista, ela chega, ela alcança, ela ganha, ela fez. Mas ela sempre se lembra: foi Deus, foi o Senhor. Ah, se a mão do Senhor não fosse conosco. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Como a gente se apropria das coisas, como se nós tivéssemos o poder de comprar uma hora de vida e nós não temos. Josué sabe, ele tem no seu nome, dado por Moisés, que disse: você não vai chamar só salvação, porque salvação pode ser muita coisa. Agora você vai se chamar Deus é a salvação, para que toda a sua vida, Josué, você se lembre que tudo aquilo que você conquistar, Deus estava com você, era Deus em você, era Deus te fazendo crescer e acompanhar o que você precisava. Em nome de Jesus, querido, que nunca fuja do seu coração, que nunca escape da sua memória, que foi Deus que tem feito na sua vida o que Ele fez até agora. Você tem um bom emprego, você foi excelente, você fez o seu papel bem feito, mas foi Deus que te colocou ali. Você acordou hoje, foi Deus que te fez acordar mais um dia. Você está aqui, foi Deus. Você tem uma família bonita, foi Deus. Você tem uma família de uma pessoa, foi Deus. Que nós nunca esqueçamos dessa presença, dessa providência de Deus constante nas nossas vidas. Mas em último lugar, a parte que eu mais gosto. Samuel, até agora você não gostou? Não, eu gostei. Mas é que eu acho essa parte tão especial em Josué. Josué era escravo.
Josué nasceu de pais escravos. Quando Josué nasceu e foi crescendo e percebendo a vida, foi testemunhando seus pais chegarem em casa depois de um dia de escravidão, extenuados, cansados, totalmente prostrados depois de um dia inteiro de trabalho. E Josué cresceu nesse ambiente e incorporou esse ambiente de escravos. E aí um dia chegou um homem chamado Moisés com o irmão Arão para dizer: Deus chegou para libertar o povo. Deus chegou para escrever uma nova história para este povo, mas é uma história que já foi prometida há séculos atrás. E aí as pragas do Egito começam. 9 pragas se passam e mais uma praga falta. Qual é a última praga? A morte dos primogênitos. Josué nitidamente é apresentado em 1 Crônicas 7:27 como primogênito de Num. Significa que quando a última praga chegasse, que era o anjo da morte, o que aconteceria? Todos os primogênitos seriam mortos. Isso significa que num primeiro momento, o escravo Josué não só seria escravo, mas ele iria morrer também. Mas o que Deus disse para o povo de Israel? Na Páscoa, instituição da Páscoa, vocês vão pegar um cordeiro. Esse cordeiro vai morrer. E o sangue desse cordeiro vocês vão passar nos umbrais da porta. Para que quando o anjo da morte passe, os primogênitos de vocês não morram. Eu fico imaginando Josué, percebendo as lágrimas começando a correr entre os egípcios. Os primogênitos estão morrendo. A gente não sabe como é que foi ali o barulho, o som, como é que as coisas aconteceram, mas era perceptível o anjo da morte passando e levando os primogênitos. Eu fico imaginando Josué em casa, com seu pai. E de repente aquela sensação de que o anjo da morte está passando. E passa pela casa de Josué. E Josué permanece vivo. Quem sabe ele tenha se perguntado: por que eu estou vivo? Por causa do sangue do cordeiro. Por causa de um cordeiro que morreu no meu lugar. Então Josué não é só o escravo que foi liberto. Josué é o morto que reviveu. É alguém que foi salvo por causa do cordeiro. É alguém que foi salvo por causa do sangue do cordeiro. E eu acho lindo, já estou encerrando, como anos depois, mais de 40 anos depois desse acontecimento, em que Josué foi salvo pelo sangue do cordeiro, vai ter uma prostituta em Jericó. E o que vão dizer para ela? Depois que ela fez tudo aquilo, ela protegeu os israelitas. Você vai colocar um fio escarlate na sua janela. Escarlate é um vermelho. Você vai colocar uma marca vermelha na sua porta. Quando Josué entrou na cidade, foi Josué quem falou: salvem aquela mulher que vocês prometeram a vida delas. Porque Josué sabe o que é uma marca vermelha. Ele sabe o valor de você e eu termos uma marca vermelha nas nossas vidas. O grande segredo de Josué não é que ele era um grande general. O grande segredo de Josué não era que ele era um super líder maravilhoso. O grande segredo de Josué é que ele era um escravo que foi liberto. E que ele era um primogênito condenado à morte, mas que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Como eu e você. Esse é o maior segredo das nossas vidas. As pessoas podem te olhar e te classificar por muitas coisas, ver em você qualidades e defeitos, mas aquilo que verdadeiramente marca a sua vida é que se hoje você está vivo, espiritualmente vivo, é porque o sangue do Cordeiro está sobre ti. É porque o sangue do Cordeiro está sobre nós. Vamos ficar de pé? Vamos orar.
Eu acho tão interessante porque Josué foi salvo pela marca do cordeiro, pela marca vermelha nas portas, nos umbrais da porta. E aí Josué vai poupar Raabe por causa de uma marca vermelha na sua janela. Aí você pega Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Está lá Raabe. Está lá Raabe. Ou seja, Josué foi salvo por aquela figura que apontava para Cristo, o Cordeiro. E é essa mesma marca que ele vai respeitar, que vai fazer nascer aquele de Raabe, que haveria de ser efetivamente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha como a Bíblia ela se conecta toda, é um negócio tão impressionante, é um negócio tão especial. Mas eu queria que você pensasse nesse tempo de oração, antes de nós encerrarmos, essas 3 verdades que eu falei. Talvez seja o momento de trocar um relacionamento com Deus, dependente de outras pessoas, pelo nosso relacionamento com Deus. Isso não significa que você tem que se isolar, que você não precisa estar com outras pessoas caminhando juntos. Não é isso. Mas significa que se essas pessoas desviarem, você continua em Deus. Se essas pessoas morrerem, você continua em Deus. Se essas pessoas decepcionarem, você continua em Deus. A segunda coisa, o quanto você e eu temos reconhecido a mão de Deus nas nossas conquistas e vitórias, naquilo que você tem, naquilo que você alcançou, o quanto esse pensamento foi Deus. Foi Deus, foi Deus. E o terceiro, jamais se esqueça que a vida que você tem, que o maior segredo da sua vida, é porque um cordeiro tomou o seu lugar. É o sangue que foi derramado. E é por isso que João vai falar isso, né? O sangue de Jesus nos purifica. O sangue é a vida, é essa vida que foi trocada. Hoje nós temos vida porque Ele morreu. Que o seu coração possa sempre se lembrar disso. Eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. E o meu maior segredo é que um cordeiro tomou o meu lugar. Assim como Josué. É interessante que Josué é o nome de Jesus. É o mesmo nome. É o mesmo nome, só que Jesus é a forma grega do nome Josué. Eu não sei o que o seu coração recebeu aí de impressões de Deus. Diz que foi ministrado. Nós não vamos fazer um apelo hoje, você não vai vir aqui na frente, mas eu queria que você no seu lugar realmente pensasse se o seu compromisso com Deus não está muito dependente de alguém. Que se essa pessoa deixar de dar tranco, se essa pessoa deixar de empurrar, e de apertar, e de puxar, o seu relacionamento com Deus vai acabar. É que você entendeu que tudo bem um tempo, Josué foi servo de Moisés por muito tempo, mas chegou um tempo em que ele tinha que ser servo de Deus. O relacionamento dele tinha que ser direto com Deus. E que seja uma manhã que você fale: Senhor, eu não quero, eu já tenho um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, é o Cordeiro. Eu já tenho sangue, já tenho o Cordeiro, Ele é o mediador e único mediador, e não há outro. E você puder falar para Deus: Deus, está na minha hora, está na minha hora de realmente caminhar com as minhas próprias pernas, ser alguém que inspira outros e fazer pelos outros aquilo que fizeram comigo, de me puxar, de me empurrar, de me incentivar, de me trazer. Agora chegou a minha hora de fazer isso por outros. Talvez a sua oração tenha que ser: Senhor, me perdoa porque eu tenho esquecido de Ti durante a semana. Eu passo a minha semana com as minhas conquistas, com as minhas vitórias, com as minhas lutas, e tudo que eu ganho é como olhar para mim e dizer: olha como eu consegui, olha como eu fiz, olha como eu conquistei. Senhor, eu quero sempre que os meus lábios declarem: foi Deus comigo, foi Deus na minha vida, é Deus, é Deus. E por último, Senhor, que
que sempre paire na nossa memória, que em tudo, na nossa vida, em tudo aquilo que é verdadeiro e profundo, em tudo aquilo que é espiritual de verdade, em tudo aquilo que é real para com Deus, nós estávamos mortos, condenados à morte, mas houve uma troca, o Cordeiro morreu, e essa substituição nos dá vida, e esse Cordeiro nos salvou, o sangue deste Cordeiro nos poupou, e por isso nós podemos viver. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ore, fale com Deus essa manhã, sobre esses 3 pontos, desse relacionamento direto com Deus, dessa lembrança do Deus da sua vida, e que te fez chegar em tudo que você já chegou até hoje, e por último, desse Cordeiro que substituiu o seu lugar, e você só pode viver por causa dele. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Até que em mim se ache só ti, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu queria ler um texto, que você pensasse no seu nome, nesse chamado. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a você. Moisés está morto. Eu não sei para você qual é a referência que já pode ter sido perdida, ou que deve ser perdida em algumas coisas. Agora atravesse o Jordão, tu e todos aqueles que estão contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque como eu estive com aquela pessoa que você pensou super de Deus, como Deus esteve com aquela pessoa, ou está com esta pessoa, como eu fui com, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei, toda a palavra de Deus. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca a palavra de Deus. Antes medita na palavra de Deus de dia e de noite, para que tenhas cuidado em obedecer a tudo que na palavra de Deus está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Senhor, obrigado porque nós confiamos na tua mão conosco. Obrigado porque o Senhor nunca nos desampara. Toma conta da nossa vida, Senhor, da nossa semana. Tudo aquilo que fizermos, Senhor, seja olhando para Ti, sabendo
que o Senhor é conosco, como o Senhor foi com Moisés, como o Senhor foi com Josué, como o Senhor é com as pessoas que nós admiramos, que têm um relacionamento contigo, mas também o Senhor é na nossa vida, porque a experiência do outro nos alegra, a experiência do outro nos inspira, mas a nossa nos marca, a nossa muda tudo. E assim, Senhor, que seja uma semana de relacionamento pessoal contigo, lembrando que é o Senhor, o Deus das nossas vitórias e conquistas, e sabendo que o nosso maior segredo é porque estamos vivos por causa do sangue do Cordeiro, Senhor. Aonde nós estivermos, que nós não nos esqueçamos disso, Senhor, e com isso possamos ser como Josué, que sendo verdadeiramente servo de Deus, inspirou outras pessoas, inspirou tantos corações a serem também servos de Deus. Que nós, cada um que está aqui, sejam inspiradores de outras pessoas a terem sede de Deus, a quererem mais de Deus, a quererem ter relacionamento com Deus. Que possamos, Senhor, nós sermos este sal que salga, mas que também provoca sede, Senhor, aonde nós estivermos. Abençoa cada um, Senhor, nos seus desafios, abençoa cada um nas suas decisões, no seu trabalho, cada casa, cada família, cada decisão importante a ser tomada, cada luta a ser vencida, todos os momentos de descanso, de lazer, todos eles estejam debaixo da tua poderosa mão, Senhor, e que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida, hoje e para sempre.